Bom dia, boa tarde e boa noite a você, telespectador da TV Aldeia, na qual ainda não sabemos o momento e a disponibilidade sua para obter e participar desse bate-papo, na qual foi nos dada a oportunidade de levar até você, telespectador da TV Aldeia, um bate-papo de alguns pontos jurídicos na qual sabemos que é de seu interesse e de interesse de todos. Ao mesmo tempo, gostaria aqui de agradecer a TV Aldeia pela oportunidade, a administração dessa empresa de respeito, agradecer a todos os ouvintes e, ao mesmo tempo, por mais uma vez, vocês, telespectadores. Bem, meu nome é Otto Rangel, estou aqui neste momento para trazer, como advogado e operador de direito, alguns esclarecimentos para você, ouvinte, que não só eu, como qualquer pessoa da área, como advogado, capacitado e especializado, poderá dar a mesma informação e esclarecimentos. Estamos aqui hoje para primeiramente trazer um assunto que muitas das vezes é sempre perguntado, né, e é de conhecimento de alguns. E esperamos que nessa oportunidade, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de obter informação e esclarecimento, possamos, nesse breve bate-papo, ajudar a esclarecer alguma dúvida. Pelo primeiro ponto aqui, colocamos e trazemos para você o que é pensão alimentícia. Né? Acredito todos que sempre há um ponto relevante nisso devido ao efeito de tal palavra, pensão alimentícia. Pensão alimentícia nos leva, né, a entender que se trata de um valor pago, né, que surge por via judicial quando que um casal, marido e mulher, ou esposa e demais dependentes, né, e vice-versa, sendo que a palavra pensão alimentícia engloba não só marido e mulher, como especificamente, como é popularmente também, ao menor, quando um casal que venha no momento de separação, né, conjugal, passa a se criar essa responsabilidade de se manter o filho ou a filha, ou os filhos ou as filhas. Então, o que seria essa pensão alimentícia? A pensão alimentícia ela nasce de duas formas, seja, como dito, um acordo entre o casal, entre marido e mulher, pai e esposa, em que se cria um valor que servirá unicamente e exclusivamente para a mantença do menor, do filho ou da filha, ou seja, para a sua criação, para a sua, como a própria palavra diz, alimentação, lazer, educação e, ao mesmo tempo, voltando aí aos seus dependentes, né? Quando não... E outro ponto relevante aqui, que eu sempre gosto de esclarecer quando levantamos o tema pensão alimentícia, é a questão de que, para que serve? Né? Se trata apenas de uma obrigação, né, de se pagar, ou seja, se acabou o relacionamento, criou-se uma obrigação apenas de pagar? Não. A pensão alimentícia, ela serve para garantir, como já dito, o sustento dos filhos, né, e ao mesmo tempo os demais dependentes, e é uma medida, né, possível de manter um padrão de vida
dos filhos, né, dos dependentes, quando havia o relacionamento conjugal. Ou seja, é para se trazer o mínimo, né, daquela convivência que havia no cuidado de pai e mãe para com o menor, mesmo acabando o relacionamento, se mantenha esse cuidado na criação, no lazer e na educação do filho. Então, essa é a finalidade da pensão alimentícia. Que sabemos, né, que nos dias atuais, apesar de ter a possibilidade de ser por acordo e ao mesmo tempo sentença judicial, sabemos que muitas das vezes ela só é determinada por via judicial através de uma sentença condenatória, determinando, aplicando essa sentença ao alimentante. Por que alimentante? Alimentante é a pessoa que tem a obrigação determinada, seja através de um acordo judicial homologado por um juiz ou através de uma sentença, como dito, onde ele passa a ter a obrigação de mensalmente, através de uma data, depositar, de pagar a chamada pensão alimentícia. Outro ponto relevante, já que tentamos, né, de uma forma muito breve, explicar e informar do que se trata a pensão alimentícia, temos também a questão, muitas das vezes perguntada, se pode haver um pedido de pensão alimentícia quando a criança ainda não nasceu. Ou seja, uma mulher grávida, é dado a ela o direito de se pedir pensão alimentícia? Sim ou não? Esse tempo aqui é até proposital, para você que está nos ouvindo, analisar, ou até mesmo, se já tem algum conhecimento, obter maior esclarecimento. Vamos lá. Até 2008, não havia essa possibilidade de uma mulher grávida ter a chamada, né, pensão alimentícia. Mas, Otton, pensão alimentícia não é para mantença da educação, sustento do menor, do filho. Como que uma mulher grávida ainda não tem ainda a criança, o lazer, a educação, a alimentação, ser, por via judicial, obrigado um pai a pagar a pensão alimentícia? Aí, senhores, que há, como dito, até 2008 não existia esse amparo legal. A partir de 2008, através da Lei 11.804 de 2008, de novembro de 2004, 11.804 de novembro de 2008, se determinou a Lei de Alimentos Gravídico. Então, podemos observar que, em termos de finalidade, se dá da mesma forma que uma pensão alimentícia, porém a nomenclatura e seu efeito, apesar de ser com a mesma finalidade, a nomenclatura é diferenciada. Como que é pleiteado esse direito ao feto, né? Pleiteado pela mãe por via judicial. A partir do momento que essa mulher grávida, comprovadamente, através de exame que comprove a gravidez, tendo ela conhecimento específico de quem realmente é o pai, cabe a ela, junto ao judiciário, solicitar provisoriamente os alimentos gravídicos. Através de quê? Para custear todo e qualquer despesa referente a este parto, a esta gestação. Ou seja, podemos observar que, mais uma vez, eu sempre gosto de fazer essa comparação, desculpa, que por mais que a finalidade seja idêntica à da pensão alimentícia, este não é com a finalidade para a alimentação da mãe,
e sim para custear todo o procedimento que leva ao parto. Esse tipo de alimento, ele é irrenunciável. Então, existe uma lei que ampara esse direito à mulher grávida. E, ao mesmo tempo, como dito, fica aqui bem esclarecido, que desde a concepção, de forma comprovada, é dado o direito à mulher a ir, por via judicial, acompanhada de um profissional que tenha conhecimento e atuante na área, pleitear esse direito para que nos 9 meses seja custeado todas as despesas referentes ao parto. Diante desse bate-papo, temos também o chamado e ao mesmo tempo, para aqueles que não são operadores do direito, uma certa dúvida de como é estipulado a pensão alimentícia. Até porque, quem conversa às vezes de quem não está no meio jurídico, pode haver, mas eu recebo 10%, eu recebo 20% para os meus filhos, mas fulano paga 30%. Então, gostaria de trazer nesta oportunidade um esclarecimento. Hoje, o entendimento dado de como é estipulado a pensão alimentícia, ela sempre se dá em torno de 20% quando um casal tem apenas um filho. E, automaticamente, podendo ser 30%, mas é de 20% até 30%? Não. Isso daí, em todo o procedimento de uma ação de alimentos, vários fatores serão analisados, como, principalmente, a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Para melhor esclarecimento, venho aqui informar que alimentado seria, no caso, quem vai receber essa pensão. E o alimentante é aquele que tem que cumprir com o dever de pagar a pensão. Sendo assim, diante do entendimento hoje e análise feita pelo judiciário e diante dos princípios chamado possibilidade, que a gente hoje no termo jurídico nós utilizamos como binômio, chamado binômio necessidade e possibilidade. Diante da necessidade, existe hoje um entendimento pacificado pela jurisprudência que seria de 30%. 30% independente do número de filhos. E, ao mesmo tempo, um filho, 20%. Mas aí surge uma pergunta que talvez você esteja fazendo. Otton, mas sendo uma pessoa que tem um filho com uma mulher e outro filho com outra mulher, ele pagará 20% a cada filho? Não. Como dito, em questão da jurisprudência, o entendimento pacificado pelos nossos tribunais, é cravado, é determinado 15% para cada filho. Então, podemos observar que é dado esse entendimento para que tenhamos um patamar determinante do que pode ser distribuído. Mas esse patamar, Otto, desse entendimento jurisprudencial, se limita a 30%? Também não. Pode haver até uma situação que, através de um acordo, um pai ou até mesmo uma mãe venha concordar a pagar um valor superior a este patamar de 30%. E, a nível judicial,
através de uma sentença condenatória, pode também haver de acordo com os rendimentos. Então podemos aqui concluir o seguinte: aquele que tem renda comprovada ficará determinado, seja por meio de acordo homologado perante o juízo, por via judicial, ou através de uma sentença, que o entendimento dos nossos tribunais seria 30%. Mas e aquele que não tem renda comprovada? Como que ficaria? Os juízes se utilizam, e a própria lei determina, que essa porcentagem na qual leva o conhecimento dos senhores e senhoras poderá e se utilizará do salário mínimo federal, sobre o salário mínimo federal. Então, em uma determinação de uma sentença condenatória, o juiz vai aplicar como índice a porcentagem, utilizando como base o salário mínimo federal. Então ele só se baseia, Otton, em aplicar porcentagem sobre o salário mínimo federal? Não. Ele se utiliza a porcentagem sobre o salário mínimo federal, porém também pode aplicar salário mínimo federal. Ou seja, sai da esfera da porcentagem e se aplica salário. Então, é onde anteriormente eu trouxe até vocês que todo o procedimento de pensão alimentícia sofre uma análise no trâmite processual de vários fatores, né? Eu posso ser uma pessoa que não tenho renda comprovada, mas é de conhecimento notório que eu tenho mensalmente um valor que possa suportar uma sentença e uma obrigação de se pagar um salário, ou até mesmo 2 ou 1,5 de pensão alimentícia. Então, senhores e senhoras, essa é a análise que os magistrados, dentro de um processo de alimentos, né, as partes são submetidas, quando se chega uma sentença condenatória, a esses índices. Então, a legislação, a lei, ela dá um liame para se chegar a uma finalização, a um findar de um processo de forma justa, principalmente defendendo o bem-estar do menor, do filho, da filha, dos filhos e das filhas. Outro ponto, às vezes, vocês me desculpam de estar utilizando como ponto, mas eu acho válido, às vezes, eu colocar como ponto, porque é um assunto que a gente está aqui tratando, é um assunto bem relevante, e muitas das vezes surge a seguinte pergunta: a pensão alimentícia só pode ser paga em dinheiro? Não. Não é determinante que a pensão alimentícia tem que ser paga somente em dinheiro. A pensão alimentícia, ela também pode ser paga de acordo com a necessidade, né, buscada, através de alimentos in natura. Então, há uma diferença. A partir do momento que é determinado para que se pague um valor e, ao mesmo tempo, análise diante da necessidade buscada por via judicial, o pagamento por alimentos in natura. Então, fica aqui esclarecido e informado a vocês, telespectadores, que alimentos, pensão de alimentos, nem sempre é determinante que seja paga por valor em dinheiro. Voltando aqui, né, que é sempre bom a gente bater nesse ponto aqui,
com uma passagem rápida que eu dei, quando que a pessoa não tem a renda comprovada, como que fica essa pensão, como que é determinado? Mais uma vez, quero esclarecer a você, telespectador, pelo fato de que é sabido que existe uma certa cultura de que, por falta de informação ou até mesmo impossibilidade de se ter uma orientação de um profissional, operador do direito, de que muitas das vezes não busquei pleitear o direito do meu filho por via judicial, pelo fato que o pai ou a mãe não tem renda comprovada. Fique aqui, mais uma vez esclarecido aos senhores e senhora. Pensão alimentícia é um direito do menor, é um direito que assiste pela lei a criança, como dito lá no início do nosso bate-papo. É um direito que assiste e é um dever dos pais para a criação, educação, alimentação, lazer e etc. Ou seja, tudo que envolve ao cuidado e o desenvolvimento do filho e da filha dos dependentes. Então, a partir do momento que, se hoje, por falta de conhecimento ou por falta de orientação, eu não, como representante legal, na qual eu posso ser a pessoa que tem o direito de guarda de um menor, não pleiteei em juízo o direito dele de pensão alimentícia, como é de conhecimento dos senhores, que infelizmente ainda há essa cultura. Não busquei tal direito pelo fato que não tenho como comprovar que a pessoa que tem a obrigação de pagar alimentos, seja ele homem ou mulher, pai ou mãe, não tem renda comprovada. Voltando a frisar, quando não se tem renda comprovada, é determinado por via judicial que se utilize como base o salário mínimo federal. Então fica aqui mais uma vez, quero frisar, porque no dia a dia de qualquer operador do direito da nossa região e da nossa cidade, sabemos que ainda há essa cultura, não é falta de conhecimento, é a falta de orientação de que alimentos na qual aquele que demonstra que não está com renda comprovada, alega que é impossibilitado de pagar e o tempo passa e infelizmente o menor e até mesmo quem tem a guarda são prejudicados. Então fica aqui que a nível judicial é utilizado como base o salário mínimo federal. Outro ponto relevante, na qual aqui podem observar que eu estou me utilizando sempre da forma bem explicativa de que pensão alimentícia, aquele que tem a obrigação de pagar, o denominado alimentante, independe de ser homem, independe de ser mulher. Por que eu estou frisando isso? Muitas das vezes se cita e se pergunta, só o homem que tem a obrigação de pagar pensão? Só o ex-marido? Só o ex-companheiro? Só o pai? Não. Não existe isso determinante. Sabemos que, embora muitos, vocês aí, vocês telespectadores, sabemos que muitos acreditam que é só o homem que tem essa obrigação, mas não. Muitas das vezes, voltando mais um pouquinho do nosso bate-papo. Em um trâmite processual, ficou constatado, se o homem é um detentor da guarda, da criação dos filhos, como sabemos, apesar de ser raro, sabemos que há casos em que a guarda, seja ela de fato ou seja ela judicial, também é dado ao pai, é dado ao homem. A lei obriga a mãe ou a mulher a pagar a pensão.
nos mesmos moldes na qual já informamos. Submetido à porcentagem, submetido, no caso, a falta de renda, à base do salário mínimo federal. Então, a legislação atual, ela não determina que é exclusividade do homem, do pai, pagar a pensão. E sim do casal, dos pais. E, diante disso, tem um outro ponto que sempre eu gosto de comentar, na oportunidade, às vezes, que a gente tem de levar o pouco de conhecimento que a gente tem a você, telespectador. Quando que, então, o pai não tem renda, a mãe não tem renda, a mulher não tem renda, o homem não tem renda, como que fica o menor em questão da sua pensão alimentícia? Seria aí a obrigação de quem? Aí vem a figura dos avós. Pois os avós, tanto paterno quanto materno, irão recair de uma sentença judicial, de um procedimento judicial, recair tal obrigação nos mesmos moldes do chamado princípio da necessidade e da possibilidade, que é o chamado binômio. Os mesmos meios utilizados pela lei de uma análise, de um procedimento judicial, será estes direcionados aos avós paternos e os avós maternos, pela qual tal obrigação será refletida em obrigação para estes, diante de quê? Seja de comprovação de rendas, né, de seus rendimentos, que muitas das vezes pode haver, já que um avô e uma avó, muitas das vezes são aposentados, recair a pensão alimentícia? Sim, pode. A renda é comprovada. Mas se esse não tem rendimento? Salário mínimo. Então que fique aqui informado e esclarecido que a lei, os magistrados, principalmente o Ministério Público, sempre vão priorizar e defender os interesses do menor. Por isso que a lei abre esse leque de que, não havendo possibilidade comprovada, estando totalmente impossível de determinar a aplicação de uma pensão alimentícia ao homem ou à mulher, ao pai ou à mãe, recair sobre os avós. Vem a outra pergunta, consequentemente dessa situação, desse bate-papo referente à pensão alimentícia. E quando não se paga? Quais são as consequências? Acredito eu que todos que estão aí neste momento disponibilizando, tendo a oportunidade de ter esse bate-papo, de ouvir essas informações, tem conhecimento de algum caso, na qual o quê? Eu já ouvi falar que fulano foi preso por questão de não pagar a pensão alimentícia. Pode acontecer? Sim. Em um procedimento em que, reconhecido judicialmente ou homologado judicialmente, uma ação de alimentos, em que ficou, como informado, determinado um dia para que o alimentante pagasse certo valor e este não cumpriu, qual a consequência que ele será submetido? Existe um procedimento aí, por via judicial, através de um profissional habilitado e capacitado, do chamado execução de alimentos. É quando se busca, por via judicial, o cumprimento daquela sentença, seja ela homologada ou transitada e julgada.
no sentido transitado julgado de quê? Daquela sentença que determinou tal obrigação. Essa consequência ela se dá o quê? Nesse procedimento de execução, o primeiro ponto que será feito é uma busca de meios que venha suprir aquele débito. Mas, Otto, como é que é esse débito? Quando que eu posso pleitear uma ação de execução de alimentos, na qual meu filho, eu como representante legal, não estou recebendo? O entendimento é o seguinte: se entendia que é dado o direito a quem paga ao alimentante 30 dias após aquela data determinada, 30 dias depois ele pode pagar. Não existe isso. Se existe uma data determinada, após um dia o vencimento daquela data, já é considerado como executado, ou seja, como devedor, porque, aos olhos da lei, você se tornou inadimplente. Você não adimpliu com aquela determinação judicial que nasceu, seja por um acordo judicial ou por uma sentença condenatória. Você já passa a ser devedor, dando o direito ao exequente, que é quem recebe o alimento, que é o alimentado, a executar por via judicial aquele direito de receber, porque ele necessita mensalmente de ter a pensão alimentícia. Por conta disso, nesse procedimento judicial na qual se inicia chamado execução de alimentos, é feita uma busca de meios para se receber, através de penhora, de valores, o juiz tem como determinar. Impossibilitando tal busca, ou seja, não sendo frutífera, não havendo a possibilidade de se receber, automaticamente pode haver a determinação da prisão. Acredito eu que, voltando como eu coloquei, ao conhecimento de muitos, que fulano foi preso por não pagar a pensão alimentícia. E sabemos que existe até uma situação popular de que a única coisa que dá prisão no Brasil é pensão alimentícia. Não pagar a pensão alimentícia. Existe isso, esse conhecimento, essa cultura. Por que nasceu essa cultura? Por conta disso. A inadimplência, não tendo meios de pagamento, ou até mesmo o executado não justificar, que fica aqui frisado também, se o executado, na ação de execução de alimentos, não justificar o porquê não pagou, e ao mesmo tempo, não tendo a possibilidade de pagar, ou não houve meios de se buscar a forma de quitação daquele débito em execução, será determinado pelo magistrado sua prisão. Sua prisão pode frisar até em 3 meses, podendo ser renovada. Olha a seriedade. E eu sempre friso que, no período da pandemia, que fica aqui esclarecido, houve-se um entendimento do STF que não haveria a prisão carcerária do alimentante, do executado por ação de execução de alimentos. Mas se determinou a chamada detenção, que é a prisão domiciliar. Houve vários casos. Ou seja, ele não foi preso e não foi encaminhado para um presídio, mas sim ficou em prisão domiciliar. E essa prisão domiciliar seguiu mesma fórmula. Fórmula em que sentido? No modo popular. Podendo ser até 3 meses e renovável ou mais. Mas aí existe o entendimento, Otto. Outro ponto relevante também. Com o advento do novo Código de Processo Civil, passou-se a ter também que aquele que é réu, é executado numa ação de alimentos, além dele ser submetido a uma prisão, o seu nome vai por os órgãos de registro, de cadastro, de restrição de crédito.
sendo eles, né, como conhecimento de senhores e senhoras, Serasa, SPC, refletindo aí no bloqueio até mesmo de emissão de talão de cheques, para aqueles que têm conta, apesar de não ter saldo, mas movimenta a conta. E já existe entendimento até de retenção, de registro de apreensão, né, da CNH. Então, dando um conhecimento a vocês de que a seriedade que há por via judicial de uma obrigação que ficou determinada e não sendo ela cumprida, olha a consequência. Tenho conhecimento também que, ao mesmo tempo, os senhores já viram, de vez em quando nós temos aí pela imprensa, né, mostrando que um certo artista ou uma certa pessoa pública está sendo detida por conta de débitos de alimentos. É essa situação. Então, realmente, é uma situação que leva a restringir tanto o seu direito de ir e vir, né? Você fica detido, como também hoje irá doer no bolso. Aí se tem também, como é uma cultura que já vinha há muito tempo, quem vai preso, aquele débito da execução, né, que está lá em execução, o processo de execução tramitou e determinou da minha prisão, é melhor ir preso, porque minha dívida vai ser quitada. Senhores e senhoras, isso é mito. Isso é mito. Isso não existe. Enquanto houver o trâmite processual de uma ação de execução de alimentos, que pode, como informado, a partir do primeiro dia por inadimplente, tendo uma parcela já vencida, o direito de execução, é mito quem achar que por não pagar a pensão vai preso, quita. Não, o trâmite processual, todas as parcelas que serão vencidas no trâmite processual e caso eu já esteja detido, não são anuladas. Melhor esclarecendo, a dívida só aumenta. Tem que ser paga, não quita. Então eu sempre falo, é irreal tal entendimento de que, sendo preso, a dívida que eu tenho para com o meu filho, para com o meu dependente, é quitada. E estendendo um pouquinho esse bate-papo, já que temos aqui um assunto também que sempre é acompanhado quando se trata relacionado a filhos, a filho, a filha ou as filhas, o chamado guarda compartilhada. Ou seja, frisamos aqui que num relacionamento que chega a se findar por algum motivo, homem e mulher se separa e se criou a responsabilidade de pai e mãe, mulher, homem, no que tange a pensão alimentícia. E ao mesmo tempo da criação, das necessidades do menor. Mas temos também que, nessa situação que chega ao findar de um matrimônio, de um relacionamento, como que fica a guarda desse menor, desse filho? É o homem, a mulher? E com isso nasceu o instituto da chamada guarda compartilhada. Acredito eu que os senhores e senhoras também já tenham ouvido falar. Guarda compartilhada é um instituto que hoje não é um instituto, é melhor dizendo, é uma modalidade de custódia, né, que vem se criando. Para o quê? Para que naquele relacionamento conjugal que chegou ao fim,
mas ainda há a preocupação dos pais para com a criação dos filhos. Sabemos nós, né, que existe que por mais que se chegue a um final de um relacionamento conjugal, existem casais que têm uma certa harmonia de convivência. E essa harmonia de convivência, ela tem um grande reflexo na criação dos filhos. Por isso que hoje temos a modalidade de custódia chamada guarda compartilhada. Essa guarda compartilhada, a partir do momento que fica aqui bem claro, havendo uma convivência harmônica entre o casal, ou seja, o que é essa convivência harmônica? Aquela preocupação, tanto do homem como mulher, pai e mãe, de participar na criação dos filhos, na educação, é determinado por via judicial, pelo juízo, né, pelo magistrado, é determinado pelo juiz a guarda compartilhada, ou seja, para o casal exercer de forma harmônica, né, os genitores têm a possibilidade de atuar de forma responsável, né, pela criação dos menores. Então, podemos observar que foi um instituto, né, foi uma modalidade criada e que muitos de vocês acreditam que já têm até conhecimento que alguns casais têm a guarda compartilhada. Mas muitas das vezes a guarda compartilhada, pela complexidade dela, ainda tem uma certa entendimento de que, por mais que eu, homem e mulher, tenha uma certa harmonia de convivência após o findar de um relacionamento conjugal, muitas das vezes, quando buscam a orientação de um profissional, um operador do direito, se tem um entendimento que guarda compartilhada exime o alimentante, é quem paga a pensão, de pagar a pensão alimentícia menor. Não exime. A guarda compartilhada, voltando aqui, que eu gostaria que você até redundante aqui de frisar bem que a guarda compartilhada, o casal vive em harmonia, mas são responsáveis pela criação e o bem-estar do menor. A partir do momento que tem o interesse de buscar a guarda compartilhada por via judicial, apenas no interesse de me eximir da responsabilidade, eu como alimentante, de pagar uma pensão, não será frutífera e procedente esta busca, esse pleito judicial. Por quê? Subentende que na guarda compartilhada, estando os pais conscientes da responsabilidade que têm sobre a criação do filho, não é determinante que a criança passa a ter 2 endereços. Ou seja, por mais que eu tenha uma guarda compartilhada, como é 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, que popularmente todos sabem que é colocado dessa forma, não quer dizer que nos 15 dias que tiver com o pai, ele não paga pensão, e nos 15 dias com a mãe, ela não recebe pensão. Não. O que é levado e considerado pelo juízo, pelo magistrado, em análise no procedimento judicial de um pedido de guarda compartilhada, é principalmente levado em consideração, que eu quero aqui trazer e frisar bem para os senhores, o endereço fixo da criança. Ou seja, sabemos que
Sendo uma guarda compartilhada, muitas das vezes o filho, né, por certa dependência, né, seja ele menor, às vezes em questão ainda de estar amamentando e tudo, de outros fatores, como eu falei, analisado no trâmite processual, o endereço dele é sempre aonde ele é submetido o dia a dia, né, escolar, o desenvolvimento dele, que por mais que eu tenha o direito de guarda compartilhada, esse direito é o chamado quê? De participar da criação, de visitá-lo, de estar presente no dia a dia da criança. Não que se limite a dias. Ou seja, eu só tenho obrigação e responsabilidade nos dias que é determinado a mim, minha pessoa, estar com meu filho. E os demais 15 dias eu não quero saber, distanciar. Não. O Instituto, ele é muito flexível no sentido de quê? De desenvolver para a criança o bem-estar. É dele estar ali convivendo com pai e mãe, independente do relacionamento conjugal. Então, se ele tem um endereço hoje, aonde ele estuda, eu estou colocando aqui por quê? Vou citar um exemplo grosseiro aqui para os senhores e senhoras entender melhor. Tenho uma guarda compartilhada e ao mesmo tempo não resido na mesma comarca ou na mesma cidade em que meu filho reside com a mãe. Mas que guarda compartilhada é essa? Não, a guarda compartilhada é o quê? Me dá o direito de ter sempre o acesso. E nesse endereço, já que não é o mesmo que eu resido, em que eu, pai, alimentante, resido, o meu filho estuda no endereço onde ele reside com a mãe. Então, ao grosso modo, entendemos que o endereço da criança é o da mãe. Então, aquele aonde é a criança desenvolve sua atividade de cuidados, por mais que exista a guarda compartilhada com a mãe, é obrigação daquela pessoa, daquela mulher, daquela mãe, receber a pensão. Mas essa pensão é para custear o quê? Qual é o ponto relevante de uma pensão alimentícia? As despesas direcionadas ao cuidado, à educação e o desenvolvimento da criança. Mas isso pode ser o contrário? Pode. Sabemos que, apesar de ser muito raro, pai, homem, muitas das vezes tem residindo com ele a criança, onde se inverte. Por mais que se tenha o Instituto da Guarda Compartilhada, será de obrigação da mãe ou da mulher pagar ao pai, já que ele que é o detentor, né? Detentor no sentido que de estar mais presente do endereço fixo ali do menor a receber. Então, senhores e senhoras, a guarda compartilhada, ao mesmo tempo, o ponto relevante aqui, que se fique bem esclarecido, que nós temos no artigo 1566, inciso 4 do Código Civil, de que é dever dos pais, o dever de guarda, educação e sustento dos filhos. Então, esse é o princípio legal e básico diante de uma guarda compartilhada. É dever dos pais. Então, ao mesmo tempo, ambos, como colocado no início, serão responsáveis pela criação, já que diante de um relacionamento de forma harmônica, estão voltados para o bem-estar do menor. Esse é o esclarecimento que eu tenho para vocês a nível de guarda compartilhada. Que, apesar de ser um assunto muito complexo, com vários outros questionamentos, né, outras perguntas, nos colocamos aqui de levar o conhecimento dos senhores de forma mais objetiva, de como é analisada uma guarda compartilhada e quais são suas responsabilidades quando
é beneficiado por tal modalidade. Diante desse procedimento, né, chega de ação de alimentos, guarda compartilhada, nasce a outra situação aí, principalmente em alimentos, é a pergunta de que quando se finda uma responsabilidade de alimento? Quando se finda a minha responsabilidade como alimentante? Ela nunca tem fim? Tem fim, sim. Legalmente, existe já o entendimento de que o prazo limite para esse pagamento de uma pensão alimentícia é quando o alimentado alcança a maioridade. Qual é essa maioridade, então? 18 anos. Ah, ótimo. Então, chegou 18 anos, o meu compromisso como alimentante interrompe, ou seja, eu não tenho mais essa obrigação. Não. Tem procedimentos que devem ser seguidos e somente por via judicial, por uma sentença em que você se exime. Ou seja, da mesma forma que se buscou por via judicial uma ação de alimentos, para que essa seja revogada, essa determinação perca o efeito, tem-se o procedimento judicial também, que é o chamado o quê? Uma ação de exoneração de alimentos. Exoneração de alimentos é o momento em que eu, como um alimentante, busco ao judiciário para mostrar, diante da lei, requisitos que foram alcançados pelo alimentante que me exime do compromisso de pagar pensão alimentícia. A lei cria como patamar, primeiramente, a maioridade. Mas essa maioridade, ela tem que estar amparada em alguns requisitos. Qual seria esse requisito? Eu tenho que ter comprovação que já sou responsável pelo meu sustento. Ou seja, Otton, tenho 18 anos, não recebo mais pensão alimentícia. Por quê? Porque ao mesmo tempo, pela lei, não estou exercendo, não estou cursando nenhum curso técnico, não estou exercendo e não estou cursando ensino superior. Dei o direito a meu pai de solicitar via judicialmente a exoneração de alimentos. Mas só por causa disso, e se eu autossustento, Otton, está onde? Mas eu já tenho, Otton, com 18 anos, já tenho um emprego fixo. Pela lei, comprovadamente, eu tenho um autossustento. Eu tenho um emprego fixo, eu tenho rendimento próprio. Mas pode haver, Otton, um menor, um pai, o alimentante, antes de completar 18 anos, um pai pleitear por via judicial uma ação de exoneração de alimentos? Sim. Depende de dois fatores. Como colocado, tendo ele emprego fixo, rendimento, e tendo esse menor casado. Porque subentende aos olhos da lei que, quando se casa, você já tem a responsabilidade e o autossustento. Ou seja, você tem essa capacidade. Também se dá amparo legal do alimentante buscar, por via judicial, a exoneração de alimentos. Mas já ouvi também comentário, Otton, que eu conheço alguém que já tem 20 e poucos anos, 24 anos, ainda recebe ação de alimentos? Sim. Por mais que a lei informe que com 18 anos dá o direito do alimentante buscar a exoneração de alimentos,
desde que fique comprovado que esse que alcançou, o alimentante que alcançou a maioridade, tenha comprovação de autossustento, também é colocado da seguinte forma: se, mesmo alcançando a maioridade, está cursando o curso técnico, está cursando o nível superior, essa pensão ela é estendida até os 24 anos. Isso daí já foi um entendimento pacificado da jurisprudência. Na hora que a gente fala pacificado, ou seja, que é predominante, já que tem que ser levado em consideração. Então, respondendo a colocação na qual você aí já deve ter, já deve ter conhecimento que uma pessoa com mais de 18 anos não recebe pensão, se trata desse ponto. Provavelmente, de certeza, ela está cursando um curso técnico, independente pelo sexo, filho ou filha, ou está cursando o nível superior. Como também, se acontecer, voltando aí, que mesmo que se estenda até os 24 anos, ela venha casar ou tem um emprego fixo, dá o direito, como já informado, que aos 18 anos o pai, o alimentante, pode buscar a exoneração do alimento, mesmo que eu esteja cursando curso técnico ou nível superior, venha me submeter a um casamento ou a um emprego fixo, e eu vou dar o direito ao alimentante buscar por via judicial a exoneração. Então, fica aqui esse esclarecimento para você, telespectador. E, mais uma vez, pela oportunidade que estamos tendo nesse bate-papo, outra situação que é muito perguntada, né? Lá no início eu coloquei que muitas das vezes, por falta de orientação e até de informação, a chamada ação de alimentos não é pleiteada pelo representante legal do menor quando se tem conhecimento que o alimentante não tem renda comprovada. E por conta disso, lá anteriormente eu coloquei, o tempo vai se passando. E com esse tempo passado, né, com todo esse tempo que vai passando, em algum momento, se chegou ao conhecimento do representante legal que a pessoa passou a ter renda comprovada, ou seja, está trabalhando em algum lugar, procura o judiciário através de um profissional aquele direito de alimentos daquele menor. Um menor que pode estar hoje com 12, com 13, com 10 anos. Aí vem a pergunta: Otto, quando se busca então, depois desse tempo que passou, já que se tem a certeza que aquela pessoa que tem a obrigação de pagar os alimentos, estou buscando no judiciário a pensão alimentícia, me dá o direito de pedir aquele tempo todinho que ele não pagou? Não. Porque, como também informado no início, a pensão alimentícia, ela se dá por acordo de uma sentença homologatória de um acordo, como também ela dá através de uma sentença condenatória de que fica determinada a obrigação de se pagar alimentos. Então, voltando agora, se eu estou entrando com uma ação, seja de um menor, sendo ele representado ou assistido, e no tempo anterior nunca recebeu pensão, o que vai prevalecer é a partir do momento, a partir da data que se será
dado a sentença, ou seja, que vai nascer a obrigação do alimentado pagar pensão. Então, aquele período anterior não dá ao direito ao alimentado buscar como forma de obrigação do alimentante pagar, porque está sendo determinado desse período para frente. Então, o período anterior não será devido, visto que o seu direito nasceu a partir do reconhecimento da determinação judicial. Venho aqui agradecer mais uma vez a você, telespectador da TV Aldeia, agradecer a TV Aldeia pela oportunidade de estarmos aqui presente nesse bate-papo. Espero que, a qualquer dúvida, a qualquer busca de esclarecimento, sempre procure um profissional especializado e capacitado para esclarecer, seja em qualquer área, principalmente os chamados operadores de direito, ou seja, os advogados. Muito obrigado por tomar o seu tempo e de ter essa oportunidade com você. Venho aqui agradecer a cada um de vocês. Um feliz 2022, que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Muito obrigado.